Tudo bem, pessoal? Vamos continuar nosso curso aqui sobre óxidos. Tá? A gente acabou de ver um grupo de aulas falando sobre óxidos iônicos, né? Agora a gente vai para os óxidos moleculares, em que o nosso ametal A, agora é um ametal, faz ligação covalente com o oxigênio. Tá? Como nos ácidos, a gente sabe, quando a gente está falando de ligação covalente, né? Em ligação covalente, a gente sabe que a gente consegue formar uma multiplicidade, uma quantidade maior de óxidos e de fórmulas com o mesmo elemento químico. Você já está percebendo aqui na tela que, por exemplo, com carbono, eu já estou formando dois tipos de óxido, tá? E a gente sabe, por exemplo, eu só mostrei aqui com enxofre, com nitrogênio, a gente consegue formar uns 3, 4 tipos de óxidos moleculares. Então há uma multiplicidade maior de fórmulas de óxidos moleculares quando a gente está fazendo a ligação covalente com o oxigênio, desse metal com o oxigênio. Então a nomenclatura vai se valer de prefixos de contagem. Então quando a gente tem um oxigênio, mono, quando a gente tem 2 oxigênios, di, quando a gente tem 3 oxigênios, tri, assim vai, óxido, de nome do que aí conta, quando tem um ametal a gente não usa mono, mas a partir de 2 a gente começa a usar di, o nome do ametal, tri, o nome do ametal, o nome do parceiro do oxigênio, tá? Então vamos lá, tá? Primeira coisa, esse daqui, um oxigênio, um carbono, então esse daqui é o monóxido de carbono, o famoso dióxido de carbono, o trióxido de enxofre, aqui esse daqui, o 7-heptóxido de dicloro, e aqui ó, 5-pente, né? Pentóxido de difósforo. Então a gente usa prefixos de contagem. Não se assuste se você encontrar essa nomenclatura aqui, ó. Você pega, por exemplo, o CO, que é a nomenclatura alternativa com uso de NOx. -2, o carbono é +2. A gente pode chamar esse cara de óxido de carbono 2. Tá certo? Isso pode acontecer. Você pode basear sua nomenclatura de óxido molecular com o uso do NOx, do parceiro do oxigênio. Claro, o mais comum é o uso dos prefixos aqui, certo? Agora, os nossos óxidos moleculares, eles vão ser divididos quanto às propriedades, como a gente fez lá nos iônicos, em 2 grupos. O primeiro são os óxidos neutros, que quando você joga em água, não acontece absolutamente nada, você tem em condições normais, tá? E os óxidos ácidos, que em água, assim como os básicos lá tinham esse mesmo tipo de descrição, mesmo jeitinho de descrição, os óxidos ácidos em água vão formar ácidos e com bases reagindo com bases vão formar sais. Então vamos começar com os neutros. Os neutros, para você lembrar, uma decoreba aqui. Conono. Então são 3 óxidos que em condição padrão não vão reagir com a água. É o CO, o NO e o N2O. O monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o óxido de dinitrogênio. Tá? Aqui são esses 3 caras que são importantes. Aqui, o CO é um poluente, né, conhecido, tá? É tóxico, o NO também, o N2O é aquele gás hilariante, que também foi muito tempo usado como anestésico também, né? Muito bom. E por outro lado, fora o conono, você tem os óxidos ácidos. Então, na sua cabeça, para não ficar muito confuso, o que você faz? Você lembra do conono, tá? Então você pensa assim, como é que eu identifico um óxido molecular? O óxido molecular, né, de forma geral, é um ametal ligado com o oxigênio da família 4A, ó a setinha, 5A, 6A, 7A, tá? E, claro, se ele for ácido, ele não vai poder ser o CO, o NO e o N2O. É assim que você reconhece um óxido ácido,
certinho? É desse jeitinho que você vai reconhecer um óxido ácido. Agora, de forma geral, o parceiro do oxigênio tem um NOx elevado, mais 6, mais 7. Então, vamos lá. Como é que vai ser essas reações, né? De óxido ácido com água e óxido ácido com base. Então, vamos lá para o nosso caderninho aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, o CO2. Você pega o CO2 em água, né? Como é que você vai descobrir? Ó, imagina você pensando lá, sem estar tendo essa aula. Você fala assim, ó, opa, viu o óxido? Ametal. Ametal, esse cara aqui, não é o CO do cononô, é o CO. Então ele é um óxido de caráter ácido. E aí, como é que ele vai formar o ácido aqui? Da seguinte maneira, muito simples. H2 vai somando as coisas, CO3. Tanto é facinho, é só somar. Que esse cara aqui é chamado também, como ele é um estado sem água do ácido, é um estado desidratado do ácido, ele é chamado de anidrido carbônico. Muito bem. Agora, como é que a gente faz uma reação de óxido ácido com base? Bom, CO2 com NaOH. Então, imagina que você não tem a reação aqui de cima. Tá? Imagina que você não tem essa reação aqui de cima. Ninguém fez essa etapa. E alguém só propõe para você essa daqui de baixo. Então você viu o óxido ácido reagindo com a base. Como é que você faz para não errar isso daqui? Você pega esse CO2, tá? E joga ele em água. Não deixa de ser verdade, porque em geral a gente faz a reação em solução aquosa. Borbulhou o gás em solução aquosa aqui, ó. E aí a gente sabe, que a gente acabou de aprender, é só somar aqui o H2CO3. Ok? Muito bem. Pega esse H2CO3 e reage com o NaOH, que está lá dentro também do sistema, com esse NaOH aqui, ó. A gente já sabe fazer reação de neutralização, por isso eu vou fazer rápido. Vai formar o Na2CO3 e duas águas aqui, ó. Vamos colocar aqui um 2 para deixar o balanceamento. Pega essas duas e soma, cara. Soma. Vamos somar. A água entrando com duas águas saindo. Vai dar uma aqui. H2CO3 entrando, saindo, desculpa, na primeira etapa. Entrando na segunda etapa. O que sobra? CO2 com 2 NaOH já, formando o sal que a gente falou que ia formar, que é o carbonato de sódio, mais o que? A sobra de uma água aqui. Olha que beleza como a gente faz a reação do óxido ácido com uma base. Legal? Vamos treinar aqui outra. Vamos fazer um outro treinamento. Vamos pegar aqui o N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio. Vamos reagir ele com água. Não é o nonô do cononô, portanto não é neutro. Não é o NO, não é o N2O. É um óxido ácido esse cara. Joga em água, vamos lá. H2N2O6. Você vai falar, opa, isso aqui não existe. 2, 5 mais 1, 6. Não existe esse ácido. Mas está vendo que tem 2 aqui, 2 aqui e 6 aqui? Bota esse 2 em evidência. 2 aqui que estava, o 2 do nitrogênio e o 6 aqui que é 2 vezes 3. Botou o 2 em evidência, você tem o ácido nítrico. Portanto, esse cara aqui, o óxido é chamado de anidrido, também é chamado de anidrido nítrico. Esse negócio de chamar óxido de anidrido só vale para óxido ácido, hein? Não vai me fazer isso para outro tipo de óxido. Agora, imagina que a gente pega esse N2O5 e reage aqui com uma base. Sei lá, vamos escolher aqui o CaOH2. Como é que a gente faz? E eu gosto de fazer isso como se não tivesse essa reação aqui de cima. Então vamos pensar que só foi proposta essa reação aqui. Então vamos lá.
Vamos pegar o N2O5. Para onde você vai jogar o N2O5? No lixo? Não, joga ele em água, certo? E a gente sabe, faz a soma, H2N2O6. A gente sabe que é 2HNO3. Fica meio sem graça porque eu já fiz esse daqui de cima, né? Mas não tem problema. Pega esse 2HNO3 e reage com CaOH2. Ah, bacana. O que vai dar aqui? Vai dar duas águas. Vou fazer mais rápido. O Ca, cálcio 2+, com NO3-, CaNO3+, que é o nitrato de cálcio. Muito bem. Soma essas duas aqui. Tchau, água que entra, vai sobrar uma água que sai. Tchau, 2HNO3 com esse 2HNO3. Então vai ficar CaNO3 mais uma água. Que beleza. Formou um nitrato de cálcio. Então essa é uma outra maneira de formar sais, né? Que vale um videozinho depois, uma aulinha depois, de falar um pouquinho mais de alguns detalhezinhos a mais de sais que a gente fez. Mas a gente pode formar sal então com uma reação típica de ácido e base e também usando os óxidos, né, que a gente acabou de ver para fazer esse tipo de procedimento. Muito bom. Então, esses são os nossos óxidos ácidos que você viu aí, tá? Aqui os anidridos, que a gente já passou, né, lá no nosso caderninho, e na próxima da aula a gente vai ver aqui, ó, já para dar um gostinho, os peróxidos, tá bom? Um grande abraço e a gente volta depois.